Olá pessoal, professora Michele. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas do módulo 3 de Biologia 3 e com a nossa 10ª aula a respeito do reino vegetal ou reino metáfita, ou também chamado de reino plante, o reino dos vegetais terrestres, superiores. O reino vegetal ou reino plante, ele é caracterizado por organismos eucariontes, que possuem um núcleo bem definido, delimitado por uma membrana nuclear. São pluricelulares, ou seja, formados por conjuntos de várias células formando tecidos. São autótrofos, ou seja, organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então eles são fotossintetizantes, eles conseguem captar a luz solar e através dessa energia conseguem converter substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas de reserva, como o amido. Além disso, eles possuem presença de seiva, seiva bruta e elaborada, uma presença de parede celular constituída de celulose, além de organelas especiais relacionadas ao processo da fotossíntese e da respiração celular, que são os cloroplastos e os estômatos. O principal carboidrato de reserva é o amido. São predominantemente terrestres, possuem tamanhos variados e são embriófitas, ou seja, são organismos que possuem formação do embrião. Quais são as inovações que surgiram a partir, que deu origem ao ramo das plantas terrestres, do reino vegetal? Então, especula-se que os vegetais tenham evoluído das algas verdes, e eles acabaram desenvolvendo camadas de células que envolvem os gametângios, que são os órgãos reprodutores dos gametas. Então, a partir disso, os organismos passam a ser independentes em grande parte do ambiente aquático. Além disso, esses organismos possuem retenção de zigoto nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário, conferindo proteção ao embrião. Aqui no nosso cladograma, que é uma representação das relações evolutivas entre os grupos que compõem o reino vegetal, nós temos aqui como grupo externo, ou seja, o grupo que é o ancestral desse ramo do reino vegetal, as algas verdes, as algas que nós vimos nas aulas anteriores que pertencem ao reino protoctista. Então, a partir das algas verdes, surgiu algumas modificações, inovações evolutivas, que permitiram que surgisse um novo ramo de grupos com características que permitiram a conquista terrestre. Então, esses organismos passam a ser praticamente independentes do ambiente aquático, ao contrário das algas, que são totalmente dependentes do ambiente aquático. Então, uma das primeiras inovações foi a presença de um tecido que protege o embrião, e os gametângios, são revestidos por células que acabam protegendo o órgão reprodutor, produtor de gametas. E isso surge como uma das características ancestrais que deram origem às briófitas. Aí esse ramo continua evoluindo até que aparecesse as primeiras plantas com presença de vasos condutores de seiva, separando então as briófitas deste ramo. Então, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são plantas, por sua vez, que já vão ter uma presença de vaso condutor de seiva, ao contrário das briófitas. Por elas não terem esses vasos condutores, elas têm um tamanho bem reduzido.
no decorrer da evolução surge então uma nova característica, que são as sementes, né, que são características dos grupos das gimnospermas e angiospermas, e por último surge flores e frutos, que são características exclusivas das angiospermas, tá? Quando a gente fala do grupo das gimnospermas e angiospermas, nós estamos nos referindo às espermatófitas, tá? As espermatófitas compreendem o grupo das gimnospermas e angiospermas. O que seriam espermatófitas? São plantas que produzem semente, esperma que vem de semente, tá? Quando a gente se refere às traqueófitas, são todas as plantas vasculares, tá? Então incluem as pteridófitas, além das gimnospermas e angiospermas. E as embriófitas são todas as plantas que vão possuir embriões, né, protegidos por camadas de células, né? Então esse embrião ele se desenvolve, mas protegido por uma camada de células estéreis. Quais são as características que permitiram a adaptação das plantas ao ambiente terrestre? Então, para que elas pudessem se adaptar, ocorreu uma redução, né, da perda de água por evaporação. Então, essa redução se deu também por conta da presença de órgãos especializados, né, que reduzem essa perda de água, por exemplo, estômatos, né, camadas de células que protegem a perda da água contida no interior do organismo, né, para o ambiente externo, entre outros. Além disso, a presença de órgãos especializados na realização de trocas gasosas fez com que essas trocas fossem muito mais feitas entre a própria planta e o ambiente externo, né, sem necessitar de captação de oxigênio do ambiente aquático, né? Então já há órgãos especializados em captar o oxigênio diretamente do ambiente atmosférico. Além disso, o desenvolvimento de órgãos que ajudam na fixação do solo ao solo, né, e a absorção de águas e nutrientes, como as chamadas raízes ou radículas, também facilitou essa adaptação, tá? Aqui no grupo, por exemplo, das briófitas, surgem as primeiras radículas, né? As primeiras raízes primitivas que permitem a absorção muito mais eficiente da água, né? Conquistando assim o ambiente terrestre. Além disso, o surgimento de folhas, né? Surgimento de filóides ou folhas, que são órgãos especializados na captação da luz solar, permitiu uma maior, como se diz, maximização da produção da fotossíntese, né? Então, quanto maximiza, né? Quanto maior a maximização da captação da luz solar, maior a produção, maior a fotossíntese e assim maior a produção de alimento, amido. Além disso, esses organismos também acabaram desenvolvendo tecidos de sustentação, né, que permitem a manutenção do porte aéreo, a elevação das folhas para melhor absorção de luz e conexão entre raízes e folhas, né, também decorrente do seu porte ereto, a existência de vasos que permite a condução da água vinda das raízes até a ponta das folhas, né? Ou seja, vasos condutores levando água, sais e outras substâncias através da planta. A independência da água para a reprodução, então a partir daqui você já não vai ter mais células reprodutoras ou gametas flagelados, né? Com exceção de algumas briófitas que ainda dependem em certo grau do ambiente aquático para poder realizar pelo menos a fecundação, mas é apenas em um período da sua vida que há essa dependência. Então, o organismo adulto ele consegue sobreviver no ambiente terrestre, tá? Mas em alguns momentos no grupo dos vegetais mais
primitivos como as briófitas e as pteridófitas, o organismo adulto ele consegue sobreviver no ambiente terrestre, mas ele ainda precisa de um ambiente úmido, porque a sua reprodução é ainda um pouco ligada a um ambiente aquático, tá? Só que no caso das gimnospermas e angiospermas, a gente já consegue ver uma total independência do ambiente aquático. Não há mais a necessidade de ter um ambiente aquático para que os gametas possam se locomover e assim ocorrer a fecundação. E, no caso, as sementes, né, que são resultantes da fecundação do zigoto, né, desenvolvimento do zigoto, essa semente que se desenvolve, que vai dar origem ao embrião e posteriormente ao indivíduo adulto, eles recebem camadas de proteção e também podem ser dispersos, né, aumentando aí o sucesso reprodutivo da espécie. Aqui mostrando uma célula vegetal típica, né, uma célula eucariótica vegetal, contendo uma parede celular, né, de celulose, e os cloroplastos, as regiões especializadas na captação da luz solar para o processo da fotossíntese. Aqui os cloroplastos vistos ao microscópio possuem a cor verde, tá? Mas podem ter outros pigmentos acessórios como ficocianina, eritrina, né? A antocianina também, que são pigmentos acessórios, né? Que auxiliam aí no processo da fotossíntese e que podem dar uma outra coloração vermelha, alaranjada, roxa, para algumas plantas. Bom, o processo simplificado da nutrição, né? Aqui mostrando um exemplo dos vasos condutores. Então, a água é captada pelas raízes, né? Águas e sais minerais são levados pelo xilema, né? Ou por vasos mais simples, né? No caso de pteridófitas, são levadas para a parte superior desta planta, né? Elas são puxadas, na verdade, pelo processo físico da evaporação da água. Então, à medida que as moléculas elas vão passando do estado líquido para o gasoso, a coluna da água vai subindo pelo corpo desse vegetal. Lá nas folhas ocorre a captação do gás carbônico, né? Junto com a luz solar, que é um processo da fotossíntese, se transforma em açúcar e a liberação do gás carbônico. Aí, esse processo da fotossíntese, essa glicose junto com o líquido, né, da água, se transforma na seiva elaborada. Então, essa seiva rica em alimento vai ser reconduzido, né, então, das folhas para o caule e depois para as raízes, ou seja, no sentido inverso, levando esses nutrientes para todas as partes do corpo. Tá? Então, esse é o processo simplificado na nutrição vegetal. Quais são os representantes do reino vegetal? Então, nós temos aqui. Nós vimos nas aulas passadas a respeito do reino protista. Tá? Então, o reino protista seria composto pelas algas, né, pluricelulares, como algas verdes, algas vermelhas e algas pardas. Então, as algas, de um modo geral, elas fazem parte do reino protista e não do reino vegetal. Já o reino vegetal, ou reino metáfita ou plântico, tá? Elas são compostas por 4 grupos principais. As criptógamas, que são os vegetais intermediários, em que você tem estruturas de gametas pouco evidentes. Dentro desse grupo nós temos as briófitas e as pteridófitas. As briófitas seriam os musgos, né, representados por musgos e hepáticas, e as pteridófitas representadas por samambaias e avencas. E por outro grupo, representado pelas fanerógamas, ou chamados vegetais superiores, fanerógamas porque eles possuem estruturas reprodutoras de gametas bem visíveis, né, e bem protegidos. Nesse grupo você tem as gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas seriam os pinheiros, cicas, entre outros, e as angiospermas seriam qualquer planta que produz fruto, né? Por exemplo, as principais plantas que nós conhecemos: mangueira, cajueiro, laranjeira, né, gramas, gramíneas, orquídeas, entre outros, tá? Então,
As plantas vasculares seriam representadas pelos pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? E as avasculares seriam pelas briófitas. Então aqui nós temos as briófitas, todo mundo já viu, né? São bem características de ambientes úmidos, né? Aqueles tapetinhos verdes são bem comuns, né? Em ambientes bem úmidos, floresta ou beiras de rio ou em cachoeiras, tá? E as pteridófitas são as conhecidas samambaias, tá? As samambaias que possuem inclusive estruturas bem características, né? Embaixo das suas folhas são os soros, que são os produtores de esporos. Tá? As avencas também são exemplos de pteridófitas. As gimnospermas, a qual nós conhecemos várias espécies, como o pinheiro do Paraná, né, que é uma espécie endêmica da região sul do Brasil. Algumas sequoias, pinos, tá? Aqui o estróbilo, que é a estrutura reprodutora, e a semente das gimnospermas, tá? Um exemplo de semente. Então os pinheiros, as cicas, todos eles fazem parte das gimnospermas. Outros exemplos, né? A árvore de Natal é um tipo de gimnosperma. E as angiospermas, que são todos os outros vegetais mais conhecidos e mais utilizados, né? Economicamente. Aqui as ervilhas, os feijões, maracujás, melancias, a maioria dos vegetais que nós vemos pertence ao grupo das angiospermas. Como as plantas se reproduzem? Bem, todas as plantas, né, desse grupo do reino vegetal são haplodiplobiontes, ou seja, eles possuem um processo chamado de ciclo de alternância de gerações, ou seja, tem uma fase da vida do vegetal em que ele vai ser composto apenas por metade do seu patrimônio genético, ou seja, ele é haploide. Então nesse caso a gente chama essa fase de fase gametofítica ou gametófito, e uma outra fase em que o indivíduo será diploide, ou seja, 2 conjuntos cromossômicos, e aí nesse caso nós chamamos de fase esporofítica ou esporófito, tá? Então por isso que chama alternância de gerações. Numa fase você tem a fase haploide, numa outra fase a fase diploide. A fase gametofítica, você tem um indivíduo haploide, né, que vai produzir gametas, né, que se multiplicam, tá? E aqui eles se unem formando um zigoto, se fundem, tá? Formando um zigoto diploide. Esse zigoto diploide cresce, tá? Se multiplica por mitose, cresce e forma um esporófito diploide. Aí nesse caso a gente chama de fase esporofítica. Essa fase esporofítica, por que ele chama fase esporofítica? Porque ele vai produzir esporos, tá? Haploides. Esses esporos são produzidos por meiose, tá? Por meiose ele vai produzir, cada processo de meiose vai produzir 4 esporos, tá? Esses esporos haploides vão crescer e se transformar nos gametófitos, que são os indivíduos haploides. E aí, por sua vez, novamente, esses indivíduos, por mitose, vão crescer, vão produzir gametas, que vão se fundir, voltando novamente ao ciclo, tá? Então a gente tem o esporófito, a fase diploide, que vai produzir por meiose esporos haploides. Esses esporos haploides se fundem por fecundação, forma um indivíduo gametófito. Esse indivíduo gametófito sofre mitose e vai produzir gametas que vão se fundir, né, formando o zigoto e assim por diante.
Qual seria a sequência evolutiva dos vegetais? Então, os primeiros a surgirem seriam as algas verdes, né, que deram origem ao ramo das briófitas e pteridófitas. As briófitas surgindo primeiro e as pteridófitas surgindo logo em seguida. Posteriormente, através do ramo das pteridófitas, houve o desenvolvimento do ramo das gimnospermas e, por último, o ramo das angiospermas. Então, as angiospermas são o grupo vegetal mais recente dentro da cadeia evolutiva. Vamos começar, então, com as briófitas. As briófitas são criptógamas, ou seja, elas não produzem flor, nem semente ou fruto, tá? Elas vão possuir apenas as partes vegetativas, elas têm estruturas reprodutoras, tá? De esporos, mas eles não têm estruturas mais especializadas, como flor, semente ou fruto. Elas foram as primeiras a ocupar o ambiente terrestre. O seu habitat é principalmente ambientes úmidos e sombreados, e a fecundação ainda é dependente da água. São organismos avasculares, ou seja, não têm vasos condutores, não têm transporte de seiva, por isso mesmo elas acabam tendo uma difusão tanto de água quanto de alimento. A difusão desses elementos passa de uma célula para outra por osmose, e por isso, por conta disso, da falta de vasos, o tamanho desses organismos são reduzidos, né? Porque o processo da osmose é um processo lento. Então, se eles tivessem um tamanho muito maior, eles iam acabar se dessecando. Então, são organismos bem pequenos. O ciclo deles é um ciclo haplodiplobionte. Você tem a fase gametofítica mais permanente, né? É a fase mais evidente, é a mais duradoura, e a fase esporofítica é passageira. O gametófito, ele é dioico, né? Ele possui sexo separado. Ou seja, tem o gametófito masculino e tem o gametófito feminino. E aí eles produzem gametas que vão se fundir para formar a fase esporofítica. A fase esporofítica ela é dependente do gametófito feminino quanto à nutrição. Tá? Então aqui você tem o gametófito feminino e o gametófito masculino. Tá? O gametófito, vamos supor aqui, o gametófito feminino vai produzir uma estrutura, tá? O gametófito, ele é haploide. Aí se desenvolve uma estrutura diploide aqui, que é a produtora de esporos, tá? Esses esporos são produzidos por meiose, e essa meiose vai originar grãos, né? Grãos de pólen não, esporos, tá? Que vão se desenvolver, tá? Em futuros gametófitos. Então, esses esporos, eles são produzidos tanto nos gametófitos masculinos quanto nos femininos. Então, no gametófito masculino, você vai ter um esporófito masculino, no gametófito feminino, você vai ter um gametófito, um esporófito feminino, tá? E aí, esses esporos germinam, formando os gametófitos. Então, pode ter gametófito masculino e feminino. E aí, posteriormente, ocorre o processo da produção de uma estrutura especializada, tá? Que é chamada de arquegônio. E esse arquegônio dará origem ao esporófito, que é a fase produtora de esporos. Então aqui esse ciclo, tá? A maior parte do tempo passa na fase gametófica e um período curto de tempo na fase esporofítica. Então, nesse caso aqui, a fase gametófita é a fase mais duradoura, ao contrário da esporófita. Mostrando aqui a cápsula, né? O musgo e as cápsulas, que são os esporófitos, tá? Então, esse aqui seriam os gametófitos e aqui os esporófitos. Divisão traqueófita. Então, aqui nós vamos já encontrar as espécies que já vão produzir vasos condutores. Então,
Então, são os organismos vegetais mais dominantes, com quase cerca de 250 mil espécies catalogadas, tá? Então, inclui aí as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, são caracterizados por serem plantas vasculares, possuírem adaptações ao meio terrestre, como cutícula de proteção, estômatos para regular a entrada e saída de gases e também a perda de água. Vão possuir raízes verdadeiras, tá? Ao contrário das briófitas, que vão possuir apenas rizóides, tá? Caules com tecidos de sustentação, como lignina, e folhas verdadeiras. Além disso, vasos condutores, como xilema e floema, tá? E estruturas estéreis de proteção aos gametas, aos esporos e sementes resistentes. Vamos começar com as pteridófitas. As pteridófitas também são criptógamas, tá? Elas não têm nem flores, nem sementes, nem frutos, tá? Mas elas já vão ter raízes, tá? Folhas e vasos. Não vasos tão desenvolvidos como nas gimnospermas e angiospermas, já vão, mas sim vasos que podem conduzir seivas, tá? Então elas são consideradas vasculares, tá? O processo a característica de você possuir vasos te dá a possibilidade de ter um maior crescimento. Então você não fica tão dependente do ambiente úmido, porque você consegue, você tem um organismo, um órgão especializado para captar a própria água do solo, né? E essa água é levada por meio de vasos especializados. Isso permite que você tenha uma expansão. Você vai gastar a sua energia para se expandir em crescimento, tá? Mas ainda assim, as pteridófitas dependem do ambiente úmido, porque a sua fecundação depende da água. Também são haplodiplobiontes, né? Eles tendo uma fase esporofítica mais duradoura e a gametofítica mais passageira, ao contrário das briófitas. O gametófito, ele é monóico ou hermafrodita, pode possuir os dois aparelhos reprodutores no mesmo indivíduo. E a fase gametofítica é chamada de protalo. Por que protalo? Porque ele parece um coração. Tá? Então, esse aqui é a fase gametofítica e a fase esporofítica. Então, o ciclo da samambaia, você tem a samambaia, tá? Ela vai produzir, a samambaia é o esporófito, tá? O organismo diploide. Esse organismo vai ter estruturas chamadas de soros, que vão produzir esporos, tá? Então, por meiose, eles vão produzir esporos. Esses esporos vão, ao cair no solo, vão germinar, dando origem ao gametófito haploide. Esse gametófito, que é esse aqui, chamado de protalo. No protalo, nós vamos encontrar estruturas, tá? Chamados de arquegônios, que vão ser responsáveis por produzir gametas masculinos e femininos. A oosfera, no caso do feminino, e os anterozoides, no caso do masculino. Esses gametas, eles se fecundam, tá? Mas eles dependem da água, porque eles são flagelados. E aí, ao fecundar, formam um zigoto, tá? Dentro desse gametófito. Esse zigoto, ele se desenvolve num esporófito, tá? Então, o esporófito, que é decorrente do desenvolvimento do zigoto, se desenvolve em cima do protalo, que é a fase, o gametófito, tá? Então, o esporófito nasce em cima do gametófito. À medida que ele cresce, esse protalo desaparece, tá? Permanecendo apenas a fase esporofítica. Então, nesse caso, a fase esporofítica é a fase predominante do ciclo. Quais são as semelhanças entre as briófitas e as pteridófitas? Ambas são plantas criptógamas, ou seja, não têm a produção de flor, semente ou fruto, vivem em ambientes úmidos, porque eles ainda dependem desse ambiente para a reprodução, e possuem ciclo haplodiplobionte, reproduzindo-se por alternância de gerações. E as diferenças entre elas? Bem,
As briófitas, ao contrário das pteridófitas, são avasculares, elas não têm vasos, enquanto que as pteridófitas têm. A fase gametofítica é a fase mais duradoura, tá? Enquanto que a fase esporofítica nas pteridófitas é a mais duradoura. O gametófito nas briófitas é dioico, tá? Possuem indivíduos macho, os indivíduos feminino e masculino. No caso das pteridófitas, o gametófito ele é monóico, tá? Ou hermafrodita, ou seja, numa mesma estrutura, no mesmo gametófito, produz-se estruturas masculina e feminina no mesmo indivíduo. Nas briófitas, o esporófito depende do gametófito para a nutrição. Então, aqui você tem o gametófito e aqui nasce o esporófito. Então, esse esporófito ele é dependente nutricionalmente do gametófito, tá? Enquanto que no grupo das pteridófitas, o esporófito não depende do gametófito, ele tem uma vida independente do gametófito, tá? E ambos fazem fotossíntese, por isso que eles são independentes. Agora vamos para as espermatófitas, são as plantas com sementes, né? As plantas mais conhecidas. Vamos começar pelas gimnospermas. Gimnospermas, gimno quer dizer semente nua, né? Gimno é nu, esperme é semente, então são o grupo das sementes nuas. Refere-se precisamente ao fato das sementes e óvulos dessas plantas se encontrarem expostos sobre a superfície de estruturas reprodutoras, tá? Denominados esporófitos, são as estruturas que produzem os esporos. As gimnospermas são indivíduos terrestres, apresentam tamanhos variados, variando inclusive de pequenos arbustos, né, como as cicas, até mesmo árvores que exibem um tamanho fantástico, como mais de 120 metros de altura, no caso das sequoias, tá? Mas você sempre vai encontrar árvores ou arbustos, não há gimnospermas herbáceas, por exemplo. Os principais grupos que nós encontramos dentro das gimnospermas são as cicas, as ginkgos, as coníferas e as gnetophytas. Então aqui mostrando um exemplo de pinheiros, né? Um exemplo de gimnosperma, no caso a araucária, os estróbilos, ou que seria a flor, né, do pinheiro, mas é uma flor lenhosa. E aqui um exemplo de sequoia mostrando o quanto essas plantas podem ser gigantescas. As sequoias são os maiores organismos do mundo. As gimnospermas, características, são de vida livre, são vasculares, possuem vasos condutores de seiva, são fanerógamas, ou seja, produzem flor e semente, duas estruturas que aparecem pela primeira vez na evolução das plantas, são espermatófitas, ou seja, produzem sementes, o esporófito é duradouro, o gametófito é uma fase reduzida. E a fecundação ou a reprodução independem do ambiente aquático. Além disso, as gimnospermas, elas não possuem frutos, mas possuem flores e sementes. Mostrando aqui o ciclo das gimnospermas. As gimnospermas, elas podem possuir as estruturas reprodutoras, que podem estar em ramos diferentes, tá? Ou em indivíduos diferentes. Em todo caso, essas estruturas reprodutoras, elas podem ser masculino, tá? No caso aqui, mostrando um estróbilo mais fino, e o feminino, que é um estróbilo um pouco maior. Em cada um desses estróbilos, nós vamos encontrar estruturas reprodutoras, tá? Que vão produzir os gametas, tá? Que são chamados de micrósporos, tá? Os micrósporos, no caso dos grãos de pólen, e o megásporo, no caso do óvulo.
Ambos os gametas vão fecundar, formando um processo de formação do gametófito, tá? Do esporófito, tá? O embrião que vai dar origem ao esporófito, que vai ser o indivíduo adulto, tá? Então, depois da fecundação, nós temos a formação do embrião, que é protegido por um endosperma, tá? Que é o gametófito, e por uma outra camada mais externa lenhosa. Ao cair ao solo, essa semente ela germina, dando origem ao esporófito adulto. Aqui mostrando a semente recortada, tá? O embrião, que é diploide, um tegumento, e a camada de reserva, que é chamada de endosperma, que vai servir como um tecido de nutrição para o embrião à medida que ele for crescendo. No caso aqui, o processo de reprodução das gimnospermas, a fase esporofítica é a predominante. A polinização das gimnospermas é feita pelo vento, ou seja, o grão de pólen ele atinge o estróbilo feminino pelo vento, tá? Mas em alguns casos você pode ter também insetos que atuam levando o pólen de um estróbilo para outro, tá? Então nesse caso a polinização é entomófila. A dispersão de sementes é por ornitocoria, tá? No caso, um exemplo bem conhecido é a gralha azul, que faz o processo da dispersão da semente de araucária. A semente das gimnospermas é constituído por uma casca e um tegumento, um endosperma primário, também chamado de albúmen, que é um tecido haploide e de nutrição, e o embrião diploide. Agora vamos para as angiospermas. As angiospermas são os grupos que vão possuir uma inovação evolutiva, que é a presença do fruto. Além disso, são organismos que vão possuir vida livre, são organismos vasculares, fanerógamas, ou seja, vão possuir flores e frutos, espermatófitas, vão possuir sementes. A fase esporofítica é a fase mais duradoura e a fase gametofítica é reduzida. Também independem de água para a fecundação e possuem frutos, que é uma característica que só existe nesse grupo. Além disso, as angiospermas desenvolveram uma estrutura especialmente bem adaptada à reprodução sexuada em meio terrestre e em presença de animais, no caso, a flor. A cor das flores é uma das características mais notórias das angiospermas. Nós temos aí uma grande variedade, tanto de formato quanto de cores, que é devido a uma concentração de pigmentos que existe em todas as plantas. No caso, clorofila, antocianinas, ficoeritrinas, e apenas não se encontram concentrados numa estrutura como neste caso. Então aqui o processo da reprodução das angiospermas envolve a planta, né? A planta vai produzir as flores, a planta é o esporófito, tá? Que é o indivíduo 2N, tá? Esse indivíduo 2N vai produzir uma flor, tá? Que pode ser uma flor unissexual, ou seja, vai possuir só um sexo, ou vai produzir os dois sexos. No caso, a gente chama de flores hermafroditas. Essas flores, elas, no caso, a parte masculina vai possuir as anteras, tá? Que vão produzir os grãos de pólen, que são os gametas masculinos, e no interior, no fundo da flor, nós temos o ovário, onde será produzido o óvulo, tá? Esse processo da produção tanto dos grãos de pólen como dos óvulos ocorrem por meiose, tá?
Dentro dessas estruturas, você tem os gametas. Então, quando o grão de pólen se encontra com o óvulo, ocorre o processo da fecundação. Então, a parte no processo da fecundação, você tem os grãos de pólen germinam ao cair na parte feminina da flor, elas germinam, tá? Esse grão de pólen, formando o gametófito, tá? Masculino. E esse gametófito masculino vai procurar atingir a oosfera que está dentro do óvulo, tá? Ao fecundar, vai dar origem a um embrião, tá? Que é diploide, e esse embrião ele é cercado também, assim como nas gimnospermas, por um tecido triploide, tá? Porque ele é decorrente da fusão de uma célula diploide com uma célula haploide. Então, isso dá origem a um tecido triploide. Esse tecido triploide terá como função nutrir o embrião até que ele esteja independente, né? Que tenha formado órgãos para poder se sustentar. E todo esse aparato ele é protegido por uma casca que dá a parte do tegumento da semente, a testa da semente. E aí essa semente, ao cair no solo, germina, dando origem ao esporófito diploide. Então, mais uma vez, neste caso, nas angiospermas, o esporófito é a fase duradoura. As angiospermas elas podem ser subdivididas em dois grandes grupos, de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Qual é a diferença entre elas? Bem, nas monocotiledôneas, as raízes são fasciculadas, enquanto que nas dicotiledôneas a raiz é pivotante, ou a gente chama também de raiz axial. O caule, em geral, não tem um crescimento em espessura, tá? No caso das monocotiledôneas, e nas dicotiledôneas elas vão possuir um crescimento em espessura, inclusive com formação de lenho. Os vasos nas monocotiledôneas são difusos, enquanto que nas dicotiledôneas são organizados. As folhas vão possuir nervuras paralelas nas monocotiledôneas, e nas dicotiledôneas a nervura é ramificada. Nas monocotiledôneas, as flores são trímeras ou em elementos de 3, e nas dico são dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. E a principal característica aqui das monocotiledôneas, que dá inclusive o nome ao grupo, é que o embrião possui apenas um cotilédone. O cotilédone seria a primeira folha do embrião, enquanto que as dicotiledôneas possuem 2 cotilédones, ou seja, 2 folhinhas primordiais. Exemplos de monocotiledôneas nós podemos dar como bambu, cana-de-açúcar, grama, milho, arroz, cebola, gengibre, coco, palmeiras, etc. Enquanto que as dicotiledôneas são um grupo mais numeroso, como eucalipto, abacate, morango, maçã, pera, feijão, ervilhas e etc. Aqui mostrando as flores, né, que compõem a estrutura da flor, que é composto das angiospermas, né? Então, nós temos as pétalas, que são a parte, né, mais visível da flor, a parte mais colorida. Embaixo, o receptáculo floral com as sépalas, que são em tons de verde. O filete e na ponta as anteras, nessas regiões onde ocorre a produção dos grãos de pólen. O estilete, que é a parte superior do órgão feminino da flor, tá? E nós teríamos então as partes masculinas, que são os estames, né? E a parte feminina, que é o estigma, e o ovário, que compõe a parte reprodutora feminina. A parte reprodutora masculina e feminina da flor nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Então, a parte masculina da flor receberia o nome de androceu, a parte feminina de gineceu. Então, aqui nós temos uma diversidade de cores presentes, né, dentro do grupo das angiospermas. Então, resumindo, nas briófitas nós vamos ter a predominância da fase gametofítica,
na fase gametofítica, nas briófitas, é a fase mais duradoura, tá? E nas pteridófitas é representado pelo protalo, nas gimnospermas e angiospermas pela estrutura que contém o saco embrionário, né, a oosfera e o tubo polínico. Já a fase esporofítica, na briófita, ela é breve e é a parte da produtora de esporos. Nas samambaias é a fase também duradoura, produtora de esporos. Nas araucárias não, nas gimnospermas e nas angiospermas é o indivíduo adulto, né, que permanece muito mais tempo de forma duradoura no ambiente e que vai produzir as estruturas reprodutoras masculina e feminina para produzir os gametas, né, a fase gametofítica. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.